Então, pessoal, essa aula é sobre a Era Vargas. Ela ocorreu no período de 1930 a 1945, portanto, por 15 anos. Com a Revolução de 1930, Getúlio Vargas chegou ao poder para governar o país por 15 anos. Até 1945, Vargas adotou diversas medidas para desenvolver a indústria, o comércio e a agricultura. De caráter nacionalista, essas medidas visavam ao desenvolvimento do Brasil, principalmente no momento em que o mundo atravessava a crise econômica de 1929 e a Segunda Guerra Mundial, de 1939 a 1945, incorporando ao seu governo os princípios de intervenção do Estado na economia e a promoção de políticas sociais. Então, a Revolução de 1930 marca o início da Era Vargas, que pode ser dividida em 3 períodos. O primeiro período, governo provisório, de 1930 a 1934. O segundo período, o governo constitucional, de 1934 a 1937. O terceiro período, o governo ditatorial, de 1937 a 1945. Governo provisório, de 1930 a 1934. Então, ao assumir, Vargas buscou atender às reivindicações dos grupos que lhe deram apoio. Entre suas primeiras medidas destacam-se a suspensão da Constituição de 1891, o fechamento do Legislativo e a nomeação de interventores para os estados. Então, durante o governo provisório, foram adotadas medidas para regular a produção e os lucros obtidos com o café, para proteger os setores industriais e para regulamentar a relação entre os trabalhadores e os patrões. Revolta Constitucionalista de São Paulo, 1932. As principais causas da Revolução Constitucionalista de 1932 é o seguinte: no estado de São Paulo era grande a insatisfação com o governo provisório de Vargas. Os paulistas esperavam a convocação de eleições, mas 2 anos se passaram e o governo provisório ainda se mantinha. O afastamento da oligarquia de São Paulo do poder, a nomeação do capital pernambucano João Alberto Lins para interventor. A sigla OMMDC é o acrônico pelo qual se tornaram representados os nomes dos mártires do movimento constitucionalista de 1932, que culminou no levante denominado como Revolução Constitucionalista, eclodido em 9 de julho daquele ano. Então, as primeiras manifestações dos paulistas provocaram a morte dos estudantes Martins, Miragaia, Drauzio e Camargo. Daí a sigla MMDC,
entidade envolvida na organização da Revolução. Os objetivos era simplesmente a convocação de uma Assembleia Constituinte. A Constituição de 1934. Quais eram os critérios da cidadania? Voto secreto, incluindo mulheres, mas excluiu os analfabetos, mendigos, militares, até o posto de sargento. Direitos trabalhistas, salário mínimo com jornada de 8 horas, proibição do trabalho de menores de 14 anos, férias remuneradas e indenização na demissão sem justa causa. O nacionalismo econômico. O nacionalismo econômico decidiu-se pela proteção das riquezas do país, como jazidas minerais e quedas d'água. Então, a Constituição de 1934 apresentou novos aspectos em comparação com a Constituição de 1891, entre os quais a instituição do voto secreto extensivo às mulheres. Também a proibição de diferentes salários para um mesmo trabalho, regulamentação do trabalho feminino e dos menores, do descanso semanal e das férias remuneradas, instituição da pluralidade e da autonomia sindical, bem como o ensino primário gratuito e obrigatório. Grupos políticos do período constitucional. Naquele período, então, ganharam destaque dois grupos políticos com ideologias diferentes: os integralistas e os aliancistas. Esses grupos refletem a mesma polarização política que ocorria lá na Europa. Ação Integralista Brasileira, AIB, tinha como líder Plínio Salgado. Os grupos que estavam envolvidos no AIB eram empresários, a classe média, militares, Igreja Católica. Então, a Ação Integralista Brasileira foi um movimento político brasileiro ultranacionalista, corporativista, conservador e tradicionalista católico de extrema direita. As principais propostas eram o combate ao comunismo e ao liberalismo, nacionalismo extremado por um regime político ditatorial chefiado por um líder capaz de impor a disciplina,